Fala, futuro escrivão da Polícia Civil do Espírito Santo, tudo bem? Olha só, estamos aqui, começando aqui nossa revisão, nossa correção do simulado. Como vai funcionar essa correção do simulado? Primeiro que nós vamos abordar apenas as matérias jurídicas do Estatuto, E vamos ser bem objetivos e direcionados. Como assim? Nós vamos passar, não vamos ficar explicando ponto a ponto. Como é reta final, uma correria, Porque eu sei que você não errou tudo, você errou uma ou outra, nós vamos passar o fundamento da alternativa correta. Tipo, o artigo de tal lei, enfim, para te direcionar, para você depois anotar esses artigos aqui durante a aula, depois revisar e ir lá nesses artigos e resolver essa situação sua de aprender mais, beleza? Então vai ser bem objetivo mesmo aqui a nossa correção de simulado, tranquilo? E eu tenho que te falar que hoje às 20 horas faremos uma live, Hoje, domingo, 20 horas, faremos uma live sobre a revisão de reta final que nós estamos preparando para vocês. Essa semana a gente não postou justamente conteúdo de revisão porque a gente estava trabalhando na preparação do simulado, na gravação desses vídeos aqui, no comentário dos simulados e preparando todo o conteúdo para a revisão de reta final, que a gente vai disponibilizar a partir dessa semana aí. E hoje à noite na live você vai saber como vai funcionar. Não perca, porque nós vamos ter aí várias surpresas aí para poder estar te ajudando, nessa revisão, nessa reta final aí, nessa revisão de véspera aí para a nossa prova da Polícia Civil do Espírito Santo. Então, o máximo que a gente puder fazendo, estaremos fazendo sim para você. Outra coisa, acompanhe a gente aqui, o Dominando Edital, a gente está vindo aí. Em breve a gente vai estar lançando alguns cursos novos, acompanhamento personalizado. Em breve estaremos aí demonstrando mais a nossa equipe, já estamos deixando o nosso estúdio pronto, Então em breve vocês vão ver as novidades que está chegando aí. Acompanhe a gente nas redes sociais e aqui no YouTube, que em breve vocês vão estar acompanhando muita coisa nova, legal. Lembrando sempre, o conteúdo do Dominando Digital sempre é extremamente atualizado, beleza? Então vamos lá. Questão número 8, a gente vai começar dela. De acordo com a lei complementar, o Estatuto, funcionário policial passa a ter exercício em nova sede policial fora do Estado. De acordo com a hipótese, será concedida ajuda de custo por um período de 2 meses. Se liga, a lei ela fala só ajuda de custo em 3 situações: 1 mês, 2 meses e 4 meses. 1 mês se você mudar para outra sede dentro do Estado, 2 meses se for uma outra sede fora do Estado e 4 meses se for fora do país, tá? Então, gabarito é a letra B e o artigo 8º, a questão 8, você vai encontrar no artigo 73 do Estatuto, tá? Gabarito B, artigo 73 do Estatuto. 9. Conforme a lei complementar, ao funcionário que se deslocar da sua sede para participar de provas de seleção destinadas a ingresso em escolas, cursos ou centros de formação, de especialização, de aperfeiçoamento ou atualização de interesse da Polícia Civil, se autorizado, fará jus a diárias, ajuda de locomoção, transporte, auxílio moradia ou gratificação extraordinária, transporte, artigo 71, inciso 3 do Estatuto. Maria, no exercício, 10 agora, Maria, no exercício do cargo, precisou participar de um evento relativo à função. Devido à participação, pernoitou por 5 dias. Agora ela vai receber o quê? Diária, letra A, o gabarito, e diária está no artigo 71, inciso 2 e artigo 78. Então, Estatuto já foi para a vala. Vamos para Direito Administrativo. 11. A respeito do controle da administração pública, assinale a alternativa correta. No processo de revisão no âmbito da administração federal, é admitida a reformatio impégios. Já está errado, porque é admitida a reformatio impégios nos recursos administrativos e não na revisão. Contra a omissão do ato de administração pública ou de reclamação, só será admitida após segunda instância administrativa. Também não. O sistema francês é marcado pela dualidade de jurisdição, tendo em vista que, ao lado do poder judiciário, o ordenamento contempla uma justiça administrativa, competente para dirimir conflitos de interesse envolvendo a administração pública, correto, tanto que o sistema francês não é adotado no Brasil. O sistema no Brasil é o sistema inglês, onde é o judiciário, que tem esse poder jurisdicional. 12. De acordo com a classificação dos órgãos, analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que aponta a classificação correspondente. São originários da Constituição e representativos dos 3 poderes do Estado, sem qualquer subordinação hierárquica ou funcional, e sujeitos apenas aos controles constitucionais de um sobre o outro. Suas atribuições são exercidas por agentes políticos. Qual órgão que ela está falando aqui? Conceito de Pietro. A letra B, órgãos independentes. Ele está no topo, tá? Beleza? Vamos para 13.
Assinale a alternativa correta no tocante à responsabilidade extracontratual. O marco histórico de início das teorias publicistas foi o caso Blanco, ocorrido em 1873 na França, a partir do qual interpretou-se que a responsabilidade do Estado não pode reger-se pelos princípios do Código Civil. Correto, isso aí. Marque, né, guarde o marco histórico da responsabilidade civil do Estado, né, essa responsabilidade extracontratual, né, essas teorias publicistas aí que começou com essa ideia, porque não se aplicava o direito civil ali a partir daquela decisão. Nesse caso aí. 14. Os atos administrativos podem ser revogados, anulados e extintos, a depender da ocasião. Em relação a esse tema, assinale a alternativa correta. Os atos administrativos são produzidos a fim de desencadear efeitos na ordem jurídica. Por isso, não podem ser extinguidos. Claro que pode, né? A administração pode tanto revogar quanto extinguir os seus atos, anular, né? A revogação de um ato sempre tem efeito ex tunc. Não, a revogação pode também, né, gerar efeitos ex nunc. Um ato administrativo ineficaz pode extinguir-se pelo cumprimento de seus efeitos. Na realidade, ele é ineficaz, ele não vai nem produzir os efeitos dele, né? 14. A revogação de um ato administrativo ocorre quando uma autoridade, no exercício de competência administrativa, conclui que um dado ou relação jurídica não atende ao interesse e, por isso, resolve eliminá-lo a fim de prover, de maneira mais satisfatória, as conveniências administrativas. Ótimo conceito, perfeito conceito. Você pode olhar que está na doutrina de Pietro. A OCP ama a doutrina de Pietro. Letra D é o gabarito. Acerca do provimento em cargo público, assinale a alternativa correta. É requisito básico para investidura em cargo, dentre outros, a nacionalidade brasileira ou estrangeira. Não se fala nacionalidade estrangeira, né? O requisito básico. Não quer dizer que eles não possam tomar posse, mas tem algumas peculiaridades quanto aos estrangeiros no cargo público aqui. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse, completando-se com o exercício. Correto, tá? Correto, conforme o estatuto que eles estão pedindo na nossa prova. Qual é o estatuto? Lei 46, aqui do Estado. Porque se fosse a 812 estaria errado. Porque na 812 fala o seguinte, a investidura se dá com a posse, ponto. No Estado tem esse completando-se com o exercício, artigo 10 da Lei Complementar 46. Guarda esse bizu aí para não poder escorregar. Então, constitucional agora vai iniciar e administrativo foi para a vala. Já matamos o administrativo. Artigo 16. O artigo 8º... Artigo 16 não, desculpa. Questão 16, direito constitucional. O artigo 8º da Constituição determina que é livre a associação profissional ou sindical. Observando, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. 16, letra A. Artigo 8º, inciso 3, gabarito letra A. Vamos para o 17. O artigo 5º da Constituição enumera alguns direitos individuais que devem ser preservados tanto pelo Estado como por particulares. Assinale a alternativa que apresenta um direito constitucional previsto no referido artigo. É livre a manifestação do pensamento, permitido o anonimato. Está certo, mas está errado. Pode a manifestação do pensamento, mas mas não é permitido o anonimato, é vedado o anonimato. É plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive de paramilitar, novamente, está correto até a vírgula, depois está errado. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, independentemente de qualificações profissionais que a lei estabelecer. Errado, né? Tem que seguir as determinações legais que a lei estabelecer sobre a profissão. Haverá juízo ou tribunal de exceção? Não haverá. Isso é tudo no artigo 5º. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo flagrante delito, desastre, prestar socorro ou cumprir ordem judicial, ou durante o dia para cumprir a determinação judicial. Então, para prestar socorro, flagrante e desastre, é qualquer hora, de dia, de noite, madrugada, o que for. Para cumprir ordem judicial, né, determinação judicial, é apenas durante o dia. Artigo 5º, inciso 11 da Constituição, gabarito letra E. No que concerne aos direitos garantidos pela Constituição Federal ao servidor público, é correto afirmar que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em ato específico. Na realidade, é em lei, né, não em atos específicos. Então, tá errado aí. É para marcar qual? Isso, tá errado. É para marcar a correta. Tava escorregando. Isso aí. É lícita a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal de serviço público. Na realidade, não é lícita, é ilícita, né? Os cargos
empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preenchem requisitos estabelecidos, vedado aos estrangeiros. Na realidade, estrangeiros não é vedado acesso ao cargo, só aqueles previstos no artigo 12, parágrafo 3º. Agora, tem que ter lei regulamentando o acesso do estrangeiro ao cargo público, né? Na realidade, não é que tem que ter lei, tem que ter as especificações para isso, tá? Então, tá errado porque não é vedado a eles, não. Artigo 37, a gente vê isso. Os vencimentos dos cargos de poder legislativo e do judiciário poderão ser superiores aos facultativos. Na verdade, não poderão ser superiores. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Correto, a Constituição não prevê qual percentual, mas fala que deverá reservar percentual. Tá? Isso aí está no artigo 37, inciso 8 da Constituição. Vamos para o 19. Dentre as competências a seguir, qual alternativa corresponde à competência restrita do município? Promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Correto, tá? Isso está no artigo 30, inciso 8 da Constituição. Vamos para a última questão de constitucional. Sobre os cargos, empregos e funções, assinale a alternativa correta. A associação sindical do servidor público é inerente ao cargo, razão pela qual a sindicalização é obrigatória. Não, não é obrigado a sindicar. O prazo de validade do concurso será de até 1 ano, já está errado. Até 2, podendo prorrogar-se, né, por igual período. A Constituição reserva 10% dos cargos para pessoa com deficiência. Novamente, não há percentual na Constituição. Mas se liga que na nossa Lei Complementar 46 é um percentual de até 20%, tá? Segundo a Constituição, não tem percentual. Vai reservar um percentual, não tem esse percentual definido. Na Lei 46 aqui do Estado, é até 20%. E quanto a cotas raciais, não tem aqui no Estado, mas tem âmbito federal, é 20%, não é até 20%, é 20%. Anote isso aí. Os cargos e empregos públicos podem ser acessíveis aos brasileiros e estrangeiros, mas a função pública não pode ser exercida por estrangeiros. Está errado também. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições percentuais mínimas previstas em lei, destina-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Correto. Artigo 37, inciso 5 da Constituição. Beleza? Deixa eu ver. Vamos agora para a questão 21 de Direito Penal. De acordo com o que disciplina a Lei 4898, a Lei de Abuso de Autoridade, o juiz, após recebida a denúncia, o juiz despachará, recebendo ou rejeitando, né, a denúncia, no prazo de 48 horas, gabarito letra E. Isso está onde? Isso está no artigo 17 da Lei 4898. Vamos para o 22. Segundo a Lei 9.613, que é a Lei de Lavagem de Capitais, havendo indícios, consentimento de infração, poderão ser decretadas medidas assecuratórias de bens, direitos e valores. Nesse sentido, a alienação antecipada para preservação de valor de bens sob construção, será decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do MP ou por solicitação da parte interessada, mediante petição autônoma, que será autuada em apartado e cujos autos serão tramitação em separado em relação ao processo penal, processo principal. Assinale a alternativa correta, acerca da referida alienação antecipada. Que gigante, né? Que gigante isso, tá? Isso aí, para a gente não perder tempo, isso está no artigo 4º da Lei de Lavagem de Capitais, mais especificamente no parágrafo 1º, tá? Por isso que o gabarito é a letra E, que é a letra da lei, artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9613, tá? Então, gabarito letra E, artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9613. Vamos para 23. De acordo com a Lei de Tortura, Lei 9455, se o crime de tortura resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão é de 4 a 10 anos. Letra A, o gabarito. Na 23, a questão está no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 9455, que é a Lei de Tortura. Gabarito letra A. 24. Determinado tipo penal previsto no Código Penal possui o seguinte enunciado: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposições expressas de lei para satisfazer interesse e sentimento pessoal. Determinado servidor do setor administrativo da Justiça do Trabalho deixe de publicar edital relativo à intimação de um amigo pessoal, para que este ganhe mais prazo no tempo no processo que responde. Esse fato criminoso cometido pelo servidor
dá o nome do respectivo tipo penal de letra E, prevaricação. Letra E, prevaricação. Artigo 319 do Código Penal. Gabarito letra E, prevaricação, artigo 319 do Código Penal. Beleza? 25. Determinados empregados de uma empresa metalúrgica invadiram seu estabelecimento no período noturno e destruíram os bens necessários para o trabalho normal existente dentro do estabelecimento, tais como máquinas de linha de produção, e protestos contra medidas tomadas pelo empregador. A esses trabalhadores é possível imputar a conduta penalmente tipificada como crime de paralisação, crime de dano, crime de exercício de atividade de infração com decisão administrativa, crime de paralisação, crime de invasão, crime de exercício de das próprias razões. 25. Gabarito letra D, artigo 202 do Código Penal. Crime de invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola e sabotagem, tá? Artigo 202. Então, isso aí já é uma questão em que você consegue só pegar o artigo, ler e adaptar ao caso que ele trouxe. É bem mais simples até de matar a questão. Em decisão prolatada 26, prolatada pelo STJ, né, no ministro Napoleão Nunes Maia, ele falou que inexiste continuidade delitiva entre os crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador do veículo automotor, pois são infrações penais de espécies diferentes. Acerca do Instituto do Crime Continuado, previsto no artigo 71, assinale a alternativa que contenha dois tipos penais da mesma espécie, com base no enunciado do STJ ora transcrito. Letra A, homicídio qualificado e homicídio culposo. É o gabarito. Agora, deixa eu explicar o que é o gabarito. Nós temos duas correntes sobre essa questão de delitos da mesma espécie, né? Delito crime continuado para ser considerado crime continuado. A primeira corrente entende que são crimes da mesma espécie aqueles previstos no mesmo tipo penal. Já uma segunda corrente entende que são crimes da mesma espécie aqueles que ofendem o mesmo bem jurídico. Nessa decisão aí do STJ, prevaleceu a primeira corrente. São crimes da mesma espécie aqueles previstos no mesmo tipo penal, tá? Então ela acaba sendo a corrente majoritária hoje. Então, nesse caso, do mesmo tipo penal, são crimes da mesma espécie, que pode dar essa continuação delitiva aí que ele está falando. Então, o gabarito é letra A para a gente. 27. Trata-se... 27. Trata-se de crime de preconceito, de raça ou de cor previsto na Lei 7716. Injuriar chamando de banana? Não. Prender em flagrante o auditor fiscal por pele preta solicita vantagem indevida? Não, ele cometeu o crime, independente da pele dele, ele é punível. Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurante, bares, confeitarias locais, aberto ao público em razão de raça, cor ou etnia. Correto, letra C. E aonde que está isso? Artigo 8º da Lei 7716, que é a lei, né, de preconceitos de raça, cor, etnia. Gabarito, letra C. Vamos para 28. 3 indivíduos que são amigos reúnem-se para fazer uso de narcóticos. Porém, em dado momento, os entorpecentes acabam e eles não têm mais dinheiro para reabastecer o vício. Um deles, chamado Ronaldo, propõe, Ronaldo, brilha muito no Corinthians, que se dirijam a um ponto de ônibus para roubar algum transeunte que lá esteja aguardando a chegada do veículo. Contudo, ao se aproximarem do referido ponto de ônibus, uma viatura policial passa por eles, inibindo-lhes a vontade de praticar o delito. Se o crime de roubo planejado pelo trio não chegou pelo menos a ser tentado, qual a consequência penal para Ronaldo, aquele que havia sugerido a prática desse delito? Nenhuma. Leia o artigo 31 que você vai ver. Né? O artigo 31 do Código Penal fala, se não foi nem ao menos tentado, são impuníveis os fatos. Então o nosso gabarito é a letra D. 29. Abelardo, servidor público lotado na Vara do Trabalho de Porto Real, RJ, aproveita para apropriar-se para si, enquanto os demais servidores estavam no horário de almoço, um laptop, que havia sido depositado em juízo após penhora de bens, da parte reclamada em processo trabalhista. Embora tivesse ele, Abelardo, a função de zelar e conservar tais objetos, esse servidor cometeu qual crime em tese? Ele cometeu peculato, artigo 312 do Código Penal, letra E, o nosso gabarito. 30. A autorização para o porte de arma de uso permitido em todo o território nacional e após prévia autorização do SINARME é de competência de qual entidade? Quem é, gente, que autoriza lá o porte de arma de fogo? Claro que vai passar pela autorização do Sistema Nacional de Armas lá, que é o Exército que mexe, mas quem é responsável para autorizar a arma é a Polícia Federal. Então, letra A é o gabarito.
Segundo o Estatuto do Desarmamento, é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para casos previstos em legislação própria ou seja, ele quer falar o seguinte, não pode porte de arma. Mas aqui tem uma exceção, um desses 5 aqui pode ter o porte de arma que está previsto na Lei 10.826. Analista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, não está na Lei 10.826. Deputado, senador, procurador-geral do Estado, médico legista, integrantes da carreira de auditor fiscal. Pode até esses outros pode ter? Pode, vai depender muito até da questão da legislação. Mas hoje na previsão, de todos, o único que está previsto ainda na 10.826 são os integrantes da carreira de auditor fiscal do trabalho, tá? Letra E, o gabarito. Isso aí você vai ver lá no artigo 6º, inciso 10 da Lei 10.826. Vamos para o 32. 32, estupro de vulnerável é, letra A, ter conjunção carnal, praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Isso está no artigo 217A, beleza? Gabarito, letra A do 32. 33. Assinale a alternativa correta a respeito do concurso de pessoas na forma prevista no Código Penal. No concurso de pessoas, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 2/3. Na realidade, é de 1/6 a 1/3. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a estes combinadas, independente de sua culpabilidade. Na medida de sua culpabilidade, Não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal. Não se comunicam, salvo se elas forem elementares do crime. Então está errado, artigo 30 aí do Código Penal. Se algum dos concorrentes quis participar de crimes menos graves, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Correto. Artigo 29, parágrafo 2º. 34. Letra D, o gabarito. Vamos para 34. De acordo com o Código Penal, exigir para si ou para outrem é qual crime? Falou em exigir, estamos falando de concussão, tá? Então, gabarito, letra D, concussão. Concussão está no artigo 316 do Código Penal. Não constitui crime contra a ordem tributária. Aí, meu amigo, você vai ter que ler o artigo 1º da 8.137. Primeiro até o artigo 3º, Só que principalmente o artigo 1º da 8.137. Se não está ali, não constitui crime. E foi tudo copiado, colado, cara crachá. Então, para evitar isso, leia o artigo 1º da 837, tá? O gabarito letra D é a única que não está ali nesses artigos, do artigo 1º ao artigo 3º como crime da ordem tributária, beleza? Então, gabarito letra D, artigo 1º, 2º e 3º, mas lê o artigo 1º que é o mais importante ainda, da 837. 36. Vamos começar direito processual penal. A colaboração premiada é um acordo realizado entre o órgão acusador, investigador e a defesa, com o objetivo de facilitar a persecução penal em troca de benefícios ao colaborador, reduzindo as consequências sancionatórias da sua conduta. Ou seja, ele quer falar sobre colaboração premiada, na Lei de Crimes Organizados, a 12.850. E, então, sobre esse meio de obtenção de prova, marca a alternativa correta. São direitos do colaborador participar das audiências sem contato visual com os outros acusados e cumprir pena privativa de liberdade em residência privada. Não fala nada disso, Residência privada e tal. Da colaboração premiada, efetuado pelo investigado ou denunciado, é necessária a obtenção de algum resultado previsto em lei, podendo ser ele a prevenção das infrações penais decorrentes das atividades de organização criminosa. Correto. Artigo 4º, inciso 4 da Lei 12.850, tá? Da colaboração premiada tem que resultar algumas coisas, dentre elas tem que ter algum resultado, previsto em lei ali, que é esse artigo 4º, beleza? Então vamos para a questão 37. Entre as medidas assecuratórias do processo, o juiz competente poderá autorizar tanto a busca quanto a apreensão. Busca significa um movimento desencadeado pelos agentes do Estado para investigação, descoberta, pesquisa de algo interessante para o processo penal, realizando-se em pessoas ou lugares. A apreensão é medida assecuratória que toma algo de alguém ou de algum lugar, com a finalidade de produzir prova ou preservar direitos. Sobre a busca e apreensão, disciplinado no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. 37, a questão letra A. Proceder-se à busca domiciliar quando fundadas razões autorizarem para apreender coisas indispensáveis à ampla defesa do acusado. Na realidade, não, é para questões do processo penal,
Em casa habitada, a busca será feita de modo intransigente, ainda que moleste os moradores. Não vai poder molestar os moradores. Mais do que o indispensável para o êxito da diligência. Não é isso. Você vai poder molestar na medida mínima para a diligência, e não mais do que necessário. Já é abuso, né? A busca em mulher será feita por outra mulher independente do retardamento. Na realidade, vai ser preferencialmente desde que não atrase, né, a diligência, que não retarde a diligência. Se é determinada pessoa ou coisa que vai procurar o morador, será intimado a mostrá-la. Se não fizer, será fisicamente constrangido. Claro que não, né? Não vai sair batendo nos outros. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que realize à noite. E antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador ou a quem represente, intimando em seguida para abrir a porta. Correto. Artigo 37, questão 37, gabarito letra E, artigo 245 do Código de Processo Penal. Acerca das provas entendidas como ilícitas, assinale a alternativa correta. São admissíveis as provas derivadas das ilícitas, especialmente quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente da primeira. Então, não. São inadmissíveis as provas derivadas das lícitas, tá? É isso que fala. Então, dá uma olhadinha na lei, no artigo 155, ali em diante do Código de Processo Penal. 150, 155. São inadmissíveis as provas ilícitas assim entendidas, porém devem elas ser mantidas nos autos do processo. Elas vão ser desentranhadas, as provas ilícitas. Considera-se fonte independente de prova aquela que por si só, segundo os trâmites contratuais próprios da investigação, seria capaz de conduzir ao objeto da prova. Não é trâmites contratuais não, né? Processuais, enfim. Investigação particular também não. Tá? A prova ilícita significa a prova obtida, produzida, introduzida ou valorada de modo contrário a determinada especificação, previsão legal. Letra D, gabarito letra D, correto. Você vai ler o artigo 157 do Código de Processo Penal e você vai compreender a letra D. 39. Sobre competência, questões e processos incidentes regidos no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Haverá conflito de jurisdição apenas se duas ou mais autoridades de uma comarca considerarem competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso. 39. Está errado. Na mesma comarca não, né? Juízos. Pode ser até de outra comarca, de tribunal, enfim. Letra B, cadê letra B? Letra B. As coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto não houver transitado em julgado sentença penal condenatória. Na realidade, poderão ser restituídas sim, se não forem imprescindíveis para a ação penal. Agora, se for, é só quando transitar em julgado. Quando também não perder para a União, né? Quando houver dúvidas sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício a requerimento do MP, defensor do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, que seja feito o exame médico legal. Correto. Letra C é o gabarito nosso, artigo 149. 39, gabarito C, artigo 149. Código de Processo Penal. Qual é a questão 40 agora? Sobre os prazos e demais disposições comuns sobre o inquérito policial estadual, disciplinado no CPP, assinale a alternativa correta. Os instrumentos do crime, bem como os objetos interessados à prova, serão descartados após a conclusão da perícia. Não, vão ser guardados também alguns, né? O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso em flagrante ou estiver preventivamente contado o prazo. Nessa hipótese, a partir do dia que se executar a ordem de prisão ou no prazo de 30 dias quando estiver solto mediante fiança sem ela. Correto, gabarito letra B, artigo 10 do Código de Processo Penal. 41. Nossa, a Lei Maria da Penha. Doméstica, gigante esse título, né? Ela quer falar o seguinte: acerca das disposições dessa lei, assinale a alternativa correta. A violência doméstica familiar contra a mulher não pode ser considerada como uma das formas de violação de direitos humanos. Claro que é, né? Ações afirmativas. É uma forma de violência doméstica familiar contra a mulher, entre outros, a violência patrimonial. Entendida, deixa eu só ver qual é o 41, né? 41. Entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Correto. Artigo 7º, tá? Da Lei 11.340. Só dá uma lida lá, gabarito letra B. Vamos para 42. A Lei 12.850 disciplina a possibilidade de colaboração premiada àqueles que tenham colaborado voluntária e efetivamente em investigação. Assinale a alternativa correta sobre colaboração premiada. O Ministério Público deverá deixar de oferecer denúncia se o colaborador for o líder da organização criminosa. Não pode ser o líder da organização criminosa. O juiz não poderá recusar a homologação à proposta que não atender os requisitos legais, devendo obrigatoriamente adequá-la ao caso concreto. Também não, ele pode recusar.
Depois de homologado o acordo, o colaborador só poderá ser ouvido pelo membro do MP ou pelo delegado responsável pelas investigações. Também não. Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e repercussão social do fato e a eficiência da colaboração. Correto, está no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 12.850. Só chegar para cá, mexer aqui, porque eu estou lendo aqui no próprio computador, tá, gente? Para poder não imprimir, né? Como é que se diz? A sustentabilidade aqui, para não gastar folha. De acordo com a Lei 12.850, que disciplina os crimes relacionados à organização criminosa, quando o investigado estiver preso, a instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120 dias, tá? Isso aí você vai encontrar no artigo 10, artigo 22, parágrafo único da Lei 12.850. A Lei 12.830 disciplina a atuação de agentes policial infiltrados em tarefa de investigação. Nesse sentido, qual é o prazo que será autorizado a referida infiltração do agente? 6 meses, tá? Podendo ser renovado. E aonde que você encontra isso? Artigo 44, artigo 10, parágrafo 3º da Lei 12.850, tá? Gabarito, então, letra C. 45. De acordo com a Lei 12.850, são direitos do colaborador, exceto, ele tem vários direitos, exceto um. Usufruir das medidas de proteção previstas na legislação, correto. Ter nome, qualificação, imagem e informações preservadas, certo. Conduzir em juízo juntamente, errado. O artigo 5º fala separadamente, então o erro está na letra C e não é juntamente, é separadamente, gabarito letra C. Artigo 5º da Lei 12.850. Com relação à instauração do inquérito policial em crime de ação privada, assinale a alternativa correta. Por força do princípio da obrigatoriedade, o delegado deve instaurar o inquérito de ofício. Ação privada não, ele não pode instaurar de ofício assim não. Tem que esperar, né? A autoridade somente poderá dar início ao inquérito policial se o Ministério Público requisitar. Também não. Somente poderá ser instaurado se o ofendido, seu representante legal, expressamente o requerer. 46, correto. Artigo 5º do CPP. Artigo 5º, gabarito, letra C, no 46. 47. A respeito da interceptação telefônica, assinale a alternativa correta. Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas, dentre outras hipóteses, quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. 47, gabarito, letra A, artigo 2º, tá? Se puder ser por outros meios disponíveis, a prova não, porque a interceptação telefônica é o último meio de conseguir prova. 48. Assinale a alternativa correta a respeito de prova pericial. Quando a infração deixar vestígio, a perícia só é dispensável se o acusado confessar. Não. A confissão não supre. O exame de corpo de delito e outras perícias sempre deverão ser realizados por 2 peritos oficiais. Um perito oficial. Na falta desse, aí duas pessoas idôneas. Durante o curso do processo judicial, não é admitida a indicação de assistente técnico. Pode indicar assistente técnico e pode formular quesitos. Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo, a perícia pode ser substituída por prova testemunhal. Na realidade, não, né? Não pode ser. Só pode a prova testemunhal, na realidade, substituir a prova de exame de corpo de delito, se no último caso sumir todos os vestígios, né? A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo de declaração no auto. Correto, gabarito letra E, tá? Gabarito letra E, artigo 162 do Código de Processo Penal. 49, sobre a prisão temporária e liberdade provisória, marca a questão incorreta. A prisão temporária poderá ser decretada em face de representação da autoridade policial ou requerimento do promotor. Correto, é para você marcar errado, então tá certo. A prisão pode ser decretada de ofício pelo juiz. Errado, a prisão temporária não pode ser decretada de ofício pelo juiz, tá? Letra B é o gabarito. 50 e última, assinale a alternativa correta. O Ministério Público não pode desistir da ação penal. Correto, isso está onde? Artigo 42 do Código de Processo Penal. A queixa, ainda quando a ação for privativa do ofendido,
poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem cabe intervir em todos os atos subsequentes do processo. Correta também. Isso aí está no artigo 45 do Código de Processo Penal. O prazo para o oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contando quando o Ministério Público receber os autos do inquérito, e 15 dias se tiver solto ou afiançado. Correto também, tá? Isso aí está no artigo 46 do Código de Processo Penal. E a 4, o prazo para aditamento será de 3 dias, contado da data em que o MP recebeu os autos. E se este não se pronunciar dentro do tríduo, dos 3 dias, entender-se que não tem o que editar e prossegue o processo. Artigo 46, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. As 4 estão corretas, logo o gabarito é a letra E. Então, meu amigo, chegamos ao final dessa correção nossa do simulado que nós temos para escrivão, tá? Fizemos aí esse simulado para poder te ajudar. Acrescentamos essa correção aí como um bônus para te ajudar mais ainda, mesmo que é bem objetiva, bem direcionada, mas já te dá os artigos para você revisar nessa semana. E se você quer saber uma melhor forma de estudar, uma melhor forma de revisar esse conteúdo nessa semana, aquelas apostas que vão cair na sua prova com certeza, não perca a live de hoje às 20 horas, que nós vamos estar falando desse super material que preparamos aí, vamos dar umas dicas também para essa revisão de véspera, beleza? Então continue acompanhando o Dominando Digital no YouTube, Instagram, tá? Todas as redes sociais aí, pelo site, mande e-mail, pode mandar aqui nos comentários seu feedback, o que quiser, lá no Instagram, no direct, enfim. Fique à vontade, Dominando Digital aí. Nós estamos indo com vários projetos, daqui uns dias a gente já vai estar trazendo nossa equipe para vocês conhecerem aí devagar, os novos professores, enfim. Estamos à disposição e qualquer coisa é só falar, tá? Desejo para você aí um sucesso, né? Eu acho que sucesso é melhor que boa sorte. Se você estudou, você tem que ter sucesso, né? Se você não estudou, você conta com a sorte. Beleza? Então até domingo. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E nessa semana teremos revisão. Nossa revisão nessa semana será durante a semana lá no Instagram também. Aquelas revisões, mas vão ser de dicas de 1 minuto, rapidinho lá no feed mesmo, beleza? Então, forte abraço, até domingo, né? E nas próximas revisões. E te vejo hoje à noite, às 20 horas aqui no Instagram, beleza?